Boa noite. Hoje eu vou fazer aqui mais uma entrevista para a Vitrine Empreendedora. E a minha convidada de hoje vai falar sobre recrutamento de profissionais para vagas de emprego, sobre entrevista de emprego. Ela que é consultora de RH e trabalha aí nessa área, tem esse expertise. E esse tema foi um tema que eu recebi aqui no Instagram, né, de uma seguidora que tem enfrentado esses problemas. Oi, Elaine, vou te chamar já. Pronto, cheguei. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Obrigada pela aceitar o convite para passar um pouco aqui da sua experiência. Eu é que agradeço, Débora, por abrir esse espaço para falar um pouco, não só da minha experiência profissional, mas principalmente falar sobre recolocação, que hoje é um tema tão discutido e apesar de ter tantas formas de conhecimento sobre esse tema, a gente ainda lida com algumas situações delicadas durante o processo seletivo. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Sim, né? Eu falei que eu recebia essa sugestão aqui no Instagram. Até a Eliane está aqui, uma pessoa que já está cansada de receber as pessoas de qualquer jeito. E até uma dúvida, como que a parte do empregador tem que abordar isso também? Deixar claro isso? Mas antes da gente começar, queria que você se apresente para a gente, fala de onde que você é e um pouco daí da sua trajetória no RH, se você sempre trabalhou com isso. Perfeito. Eu venho de terras bem distantes. Eu sou natural de Santarém, do Pará, mais conhecida como Caribe da Amazônia, que também tem lindas paisagens, como o Alter do Chão. E na frente da minha cidade tem um encontro lindo das águas entre o rio Tapajós, que é azul, e o rio Amazonas, que é marrom. Então, é uma cidade de muitas belezas naturais. Mas eu saí de Santarém ainda muito nova, cerca ali dos meus 20 anos. Fui buscar meu desenvolvimento profissional em outros estados e aí eu trabalhei em grandes empresas do segmento comercial, no Amazonas, em Rondônia, no Mato Grosso, até que eu decidi ser consultora de RH e desde então eu atuo na área, atendendo empresas de todo o Brasil, principalmente da região de São Paulo. Tá, você está aqui no estado de São Paulo hoje? Não, hoje eu estou em Santarém. Tá. Vamos começar a falar um pouco do mercado de trabalho, como é um assunto que está dentro aí do recrutamento de pessoas. Porque a gente tá tudo sempre mudando, né? Então, quais são essas tendências hoje, com essa questão de home office, de trabalho online? Dá um pouco o seu ponto de vista sobre isso. Hoje, a atualização profissional para o mercado de hoje ela é fundamental. Principalmente tudo que é voltado à inteligência artificial, voltado a idiomas, que hoje está voltando muito, as próprias nomenclaturas dos cargos, elas estão deixando de serem nomenclaturas tão tradicionais como eram. Então, voltar aí a estudar o inglês, o próprio espanhol também. Então, ou seja, focar em desenvolver mais uma habilidade de idioma e, principalmente, a comunicação. A comunicação ela ainda continua sendo uma habilidade muito exigida no mercado. Ou seja, passa tempo, entra tempo, muda a geração. A comunicação. E a comunicação ela continua sendo fundamental no mercado de trabalho.
sobre as dificuldades que os profissionais encontram. Você falou aí, a comunicação é uma. O que você mais percebe? Quando a gente fala de dificuldades profissionais, eu pelo menos como recrutadora, eu consigo sentir a dificuldade de agradar gregos e troianos, candidatos e empresas. Por quê? Nós estamos em alta no mercado que está trabalhando muito a questão do PJ. Então, muitas vagas elas estão passando a ser 100% PJs e, entretanto, os candidatos até querem, mas eles querem com os benefícios e todos os direitos de um CLT. E aí a gente acaba entrando numa divergência, porque o PJ é favorável para a empresa, ele tem a sua flexibilidade de horário, então a gente fica nessa contrapartida. O que nós vamos adotar? É 100% PJ ou é um PJ com o formato de CLT? Então, eu percebo que a dificuldade ainda está de conciliar PJ e CLT hoje no mercado e principalmente um trabalho remoto. Ainda está sendo uma exigência muito grande trabalhar 100% remoto, então tem candidatos que nem sequer escutam a proposta, só já perguntam, é remoto? Não, então não interessa. Então, preferem o físico. Não, quando a vaga não é remota, eles nem querem Ah, saber entendi. mais de nada. Só perguntam, é remoto? Não é? Então não serve. Então, é algo que as empresas, todas essas dificuldades, é algo que as empresas elas precisam começar a observar, porque é uma tendência de mercado, é uma mudança de comportamento. Então, toda mudança de comportamento, como gestor de uma empresa, a gente precisa começar a estar atento para que a gente possa adequar a nossa empresa ao que o mercado está pedindo. Então, não adianta a gente criar uma briga e insistir e não ser flexível quanto a isso. Elaine, pelo que você falou, o candidato à vaga ou profissional também tem as suas exigências, também é exigente. Mas vamos entrar na dúvida aqui que trouxe esse tema, que a pessoa é um empregador e ela falou, eu estou cansada de receber pessoas de qualquer jeito nas entrevistas de emprego. Eu devo avisar sobre isso? Como que a imagem é importante, é Sim, fundamental? Até assim, não digo só para determinadas profissões, até tenham aí um rótulo, um estilo, alguma coisa nesse sentido. Algumas você precisa trabalhar mais social, mas mesmo que seja cargos mais simples, como que a pessoa deve se portar com relação à imagem dela? é interessante esse tema, que ele está sendo muito discutido devido a essa nova geração que está entrando ao mercado. Quem é essa nova geração? São as pessoas que têm até 25 anos. E está tendo divergência, um confronto entre os gestores, porque eles não querem aceitar o novo perfil dessa nova geração que está entrando no mercado. E a própria nova geração também não quer ser flexível quando ela entra no mercado de trabalho, ela quer aceitar tudo. Então, para tudo, a gente precisa buscar o equilíbrio. Primeiro, que se eu sou jovem, eu vou entrar no mercado de trabalho, eu preciso olhar e analisar qual é a empresa que eu vou participar desse processo seletivo. E não sou jovem, independente de qualquer idade. Se eu vou participar de um processo seletivo, eu preciso conhecer a empresa que eu vou participar dessa seleção, pesquisar o nome da empresa para saber se eu me identifico com o perfil da empresa. Por isso é importante a empresa ela desenvolver a sua marca no mercado. Quem é essa empresa? Quais são os valores dessa empresa? Como é que ela trabalha? Como é o dia a dia da equipe dela? Para que quando a pessoa for pesquisar, ela tenha um fit cultural. Ah, esses valores eu consigo me identificar.
E aí, quanto à apresentação, né, a vestimenta, que é isso que muitos acabam pecando. Então, eu conhecendo qual é a empresa que eu vou participar, eu consigo me adequar à minha vestimenta e principalmente ao nível do cargo. É um nível executivo, é um nível de gestão ou é um nível operacional? Mas independente de ser operacional, eu tenho que ir com uma boa apresentação. Porque o nosso corpo fala, a nossa imagem fala. A partir do momento que eu vou para uma entrevista e eu não cuido da minha aparência, mesmo que eu não tenha condições financeiras, eu não escolha a melhor roupa para ir, eu vá com qualquer roupa, o que passa a impressão? De desleixo, passa a impressão de falta de cuidado, de falta de atenção, falta de preparo. Então, o nosso corpo passa muitas informações sem a gente falar absolutamente nada. Então, o candidato ele precisa atentar a isso. Ah, Ilane, mas aí, e aqueles profissionais que realmente não têm condições, é uma vaga de auxiliar de serviços gerais? É para isso que precisa ter um profissional de RH competente para conduzir o processo seletivo. Porque um profissional competente, ele vai conseguir identificar se aquela pessoa ela apresentou-se daquela forma na entrevista devido desleixo ou realmente por não ter condições, por não ter roupas melhores. E de que forma um profissional ele consegue identificar? Conduzindo a entrevista da forma correta, sem aquelas chamadas perguntas fechadas de sim ou não, que isso hoje no mercado já não deveria mais existir. Elaine, você consegue falar, só para ficar bem claro, que tipo de características dentro dessa questão de roupa, né, de imagem você olha? É uma barba? Que tipo? O que você olha? Barba, cabelo? Se tá com as unhas feitas, mesmo, principalmente na questão operacional, porque você falou essa questão da empresa ter os seus valores, né, definido, muitas estão na internet, você tem como observar aquilo ali. Mas quando a gente fala de um estabelecimento comercial que não tem como o candidato fazer essa pesquisa, né? Vamos supor, setor público, você já sabe mais ou menos como que é. Se você está, né, num cargo empresarial, você já tem mais ou menos uma noção. Então, assim, o que é o olhar do recrutador? O que ele observa no candidato? Exemplo, a gente fala aí de pequenas empresas, que normalmente as pequenas empresas a gente não tem muita informação. Uma pequena empresa para um cargo operacional, de vendedora, seja o próprio auxiliar de serviços gerais. O que a gente olha? A primeira impressão que aquela pessoa passa, seja o porte dela andar, seja o porte dela de se comunicar. Então, não é só a roupa, é o conjunto. Então, como eu falei, o nosso corpo ele vai falar. Então, a forma que eu vou caminhar, a forma que eu vou cumprimentar as pessoas, a forma que eu vou conversar, eu de repente posso estar com uma roupa rasgada ou amassada porque eu não encontrei outra. E aí, o que acontece? Mas na entrevista, eu consigo apresentar que eu tenho competências comportamentais, que eu tenho responsabilidade, eu consigo explicar que aquilo aconteceu porque, de repente, naquele dia eu não tinha dinheiro nem para o ônibus, eu não tinha dinheiro para o café. Agora, com relação a piercing, como colocaram aqui, isso... Eu ia perguntar da tatuagem também. Tatuagem, isso já são... Como é que eu vou dizer? São características, eu posso dizer, discriminatórias do próprio gestor da vaga. Só que isso ele vai definir por si mesmo. É de acordo com o perfil da empresa. Por exemplo, se for uma chili beans, não tem problema. Agora, Sim. Se eu vou, de repente, para um escritório de advocacia, o escritório de advocacia exige muito mais postura, muito mais padrão. Então, é muito você olhar para a empresa e saber se o seu perfil está adequado àquela empresa ou não. Mas se não tiver, você como candidato pode dizer essa empresa não é para mim, porque hoje o mercado é isso. O candidato ele está aberto para escolher
se aquela empresa ela está adequada com o perfil dele ou não. E se tiver alguma coisa que para ele está ferindo a identidade dele, ele é livre para escolher e falar, não, para mim não serve. Então, por isso, E o empregador também. Exatamente. E o empregador, principalmente porque ele sempre teve essa margem de escolha. A decisão final, na verdade, sempre foi do empregador. Só que hoje o empregador ele precisa estar muito mais focado em competências comportamentais, no resultado que aquela pessoa vai trazer, independente se ela tem piercing, se o cabelo dela é azul, é verde. Precisa olhar as competências. E quando eu falo de competências, eu falo de comunicação, eu falo de foco e resultado, eu falo de resiliência, eu falo de comprometimento. E isso a gente descobre numa entrevista bem desenhada, numa entrevista bem conduzida. Por isso a importância de ter bons profissionais conduzindo o processo seletivo das empresas. E outro item é realmente a empresa desenhar, ela ter a sua estrutura de cargos, independente do tamanho da empresa. Porque se eu não faço esse desenho da estrutura do cargo, eu quero um vendedor. Ok, mas como você quer um vendedor? O que esse vendedor ele precisa ser? Ele precisa ter muita iniciativa. Tá, o que é para você muita iniciativa? O que é iniciativa para você? Porque quando você for selecionar, você vai ter lá tudo o que você precisa dentro daquela área, dentro daquele cargo. E o que a gente acaba pecando nas pequenas e médias empresas é querer contratar de cabeça. Eu acho que eu preciso de um vendedor, eu quero um vendedor, como todo mundo fala, eu quero um vendedor comunicativo, que tenha alta energia, um vendedor que me entregue um resultado. Ok, mas se você for contratar uma pessoa assim para trabalhar numa loja interna, ele não vai ficar parado. Ele vai querer sair, ele vai inventar 1000 desculpas porque ele não vai conseguir ficar, porque a energia dele é alta. Então, a importância de ter os cargos bem descritos para você poder contratar. E um profissional de RH, ele vai saber conversar com você para conduzir essa descrição de cargo de acordo com o que realmente é necessário para aquela posição. Não tem essa de contratar porque o santo bateu, né? Elaine, como que você ajuda com a sua consultoria a elaborar essas coisas, a estrutura de cargo, ou vamos supor, você presta serviço para um determinado recrutamento, por exemplo, se a pessoa tem lá 3, 4 vagas, trabalha só com aquilo, ou como que você pode auxiliar nesse sentido? Como que você faz? Nós trabalhamos com a estruturação de cargos e salários, que é o que a gente chama. Então, é uma consultoria realmente interna e focada para desenvolver as habilidades e as competências de cada cargo. Então, a gente senta com o gestor, o dono da empresa, para entender realmente o que ele precisa de cada posição para poder fazer o desenho. Mas se você chega e fala assim, não, Elaine, eu quero um vendedor, e você me diz qual é o vendedor, o meu papel como apenas recrutadora é buscar o que você precisa. Agora eu posso te perguntar, te orientar o que realmente essa pessoa vai fazer. E aí, durante a entrevista entre eu e o gestor, né, conhecendo a vaga, é que eu conduzo para ele se aquilo que ele está me pedindo realmente está de acordo com a necessidade daquela posição. E a gente consegue perceber que na maioria não está. É como se a empresa formasse um catálogo das vagas que ela tem. E aí, com aquilo, ela fica mais fácil, quando precisar repor aquela vaga. É isso? Exatamente. Porque a gente, quando desenha o cargo, a gente está desenhando aquela posição, não a pessoa que está ali. Porque se a gente for desenhar a pessoa que está ali,
aquela pessoa ela pode ter vários vícios naquela cadeira. E aí, se eu for contratar, mas eu quero uma igual àquela. Não tem, preciso olhar para aquela posição e o resultado que eu espero daquela posição. Então, se eu quero um vendedor, o que esse vendedor ele vai fazer? Quanto que ele precisa me entregar? Qual é o principal resultado que ele precisa fazer? Qual o resultado que ele precisa trazer para a minha empresa? Como vai ser o dia a dia dele? Então, a gente investiga toda aquela posição, o dia a dia dele realmente, para a gente poder encontrar as competências corretas para que o índice de assertividade na hora de contratar seja muito maior do que eu contratar um vendedor só porque eu entendo que eu preciso de um vendedor, sem olhar de forma estratégica para o meu negócio, sem olhar de uma forma que eu contratar aquela pessoa, eu posso errar e acertar. E se eu errar, eu vou ter muito prejuízo. Por quê? Eu paguei para contratar, eu investi em treinamento, eu investi tempo treinando para aquela pessoa não ficar, para depois eu dizer, poxa, ela não tinha nada a ver com o que eu precisava. Certo. Elaine, você falou das habilidades, né? E eu sei que o, o setor de RH se atualizou muito nisso. Hoje existem testes, assessment, né, que vê aí essas questões da habilidade, e um pouco que eu entendo disso é uma... Eu acho que eu quero perguntar para você se isso é pouco conhecido, mas eu vejo assim, é favorável para a empresa porque ela escolhe a pessoa certa e a empresa quer produtividade, e também é interessante para o profissional porque ele se adequa de acordo com o que ele tem de melhor das suas habilidades, fazendo o que ele gosta. E se faz o que gosta ou o que é muito competente, vai produzir mais. Então é esse casamento, pelo que eu entendo. Mas fala um pouco das habilidades assim básicas que um candidato deve ter, ou que um profissional que faz isso sem uma consultoria deve observar. Você falou da comunicação, que é uma, né? Mas fala um pouquinho dessas habilidades. Então, quanto às análises comportamentais, eu sou analista comportamental DISC, não tem apenas só o DISC, tem vários tipos de análises comportamentais. E quando a gente aplica esse tipo de análise, tanto no processo seletivo quanto dentro da empresa, justamente focando em competências, que é o famoso colocar a pessoa certa no lugar certo. Só que, se não houver a bendita descrição de cargo, eu posso fazer a análise DISC e mesmo assim não ter o resultado, porque eu não tenho informações suficientes para saber se aquela pessoa que está ali naquela posição realmente é aquele resultado que ela precisa entregar. E a gente acaba encontrando muitas pessoas que, por exemplo, elas estão no financeiro, se vê ali massacrada dentro de uma área financeira, porque o perfil dela não é financeiro. Mas como foi o primeiro emprego dela, ela trabalhou a vida inteira no financeiro, nunca teve outra experiência, ela vai de experiência em experiência e ela não entende por que ela está insatisfeita naquela área. Às vezes não é só o salário. É muitas vezes porque ela não se identifica com o papel que ela está desempenhando. Então, é essa a importância de você ter uma análise de perfil dentro da empresa, até mesmo para você conseguir identificar os líderes que você pode ter dentro da sua organização. Agora, quando a gente fala de competências comportamentais que um candidato precisa ter para ele ser aprovado no processo seletivo, a primeira competência que ele precisa ter, além da comunicação, é a questão de ele saber contextualizar as respostas. Então, eu estou usando palavras bem comuns, não estou usando palavras técnicas, que é para que todo mundo consiga aí absorver as informações. Então, o que é contextualizar as respostas? Como eu falei, um bom recrutador, ele evita fazer perguntas fechadas. Você sabe trabalhar em equipe?
você gosta de trabalhar em equipe, deixa eu ver outra, você sabe liderar, você já liderou, então isso são as chamadas perguntas fechadas. Então, o bom recrutador, ele nunca vai usar essas perguntas. O recrutador de verdade, ele vai conduzir a entrevista como se fosse uma conversa. E o candidato, ele vai estar respondendo e nem vai estar percebendo qual é o tipo de competência que o recrutador quer identificar. Por quê? São as chamadas perguntas abertas. Ele vai pedir para você contar situações, para você contar histórias. Então, conta para mim aí um momento que você precisou decidir algo dentro da sua empresa, como foi que você sentiu, qual foi o resultado. Então, ele vai conduzindo numa conversa, ele não vai perguntar tudo na sequência. Ele chega, me conta aí uma situação que você precisou estar à frente da sua equipe na ausência do seu gestor. Como foi que você vivenciou isso? Você chegou a experienciar isso? Aí você, já e tal, mas me conta mais. Então ele vai conversando com a pessoa, e na verdade ele está investigando competências comportamentais nessa conversa. E aí o candidato, ele precisa ter consciência disso, que não é um simples bate-papo. É uma análise. E ele saber conduzir essas conversas e evitar as respostas fechadas. Já. Tá, mas e aí? O que você fez? Me conta. Eu fiz isso. Tá, mas qual foi o resultado? Gerou algum resultado? Eu não lembro. Ou seja, o candidato se fecha na conversa e que fica inviável de você conseguir analisar a competência desse profissional. E ele acaba sendo eliminado do processo seletivo porque não conseguiu entender que aquilo ali não é um simples bate-papo, é uma investigação de competências. Então, outra competência que a gente precisa sempre estar atento é justamente a análise criativa. Eu tenho essa percepção criativa de eu contar a história, de eu conseguir envolver, de eu conseguir conquistar o outro, de eu conseguir me conectar como candidata, né? Eu aqui, uma candidata, e eu preciso me conectar como recrutador. E a gente acaba encontrando muito candidato que vem para a entrevista armado, né? Entre aspas, resistente, porque teve experiências ruins nas empresas anteriores, então ele já vem ali já nervoso, com raiva do recrutador. Isso que eu ia perguntar para você. É uma situação de um pouco de ansiedade, de nervoso por parte, principalmente do candidato. Tem uma coisinha de quebrar um gelo, porque você percebe isso, assim, que a pessoa está nervosa e não consegue extrair as informações dela, né? Perceber o comportamento. Sim, normalmente, os meus candidatos a gente vira até amigos, praticamente, né? Tem que quebrar o gelo, né? Porque vira um bate-papo. Eu sempre gosto de deixar muito claro que eu tô ali para conhecer ele, que eu preciso saber quem é ele. Porque se eu não consigo me conectar com ele, se eu não consigo conhecer realmente quem ele é, eu não consigo absorver o melhor dele. Eu vou olhar para ele e vou falar assim, tá, não me serve. Mas não foi por conta do candidato, foi porque eu não tive competência suficiente para quebrar o gelo, para desarmar aquela pessoa, para conquistar aquela pessoa. Mas tem pessoas que realmente elas não querem. Eu já tive um candidato que eu brincava com ele, até cheguei a falar assim, nossa, me conta aí o que foi que aconteceu nessa empresa para você ter ficado assim tão nervoso. E ele, olha, eu não tô nervoso, eu só não aceito isso. Eu falei, mas eu ainda nem te apresentei a vaga. Eu falei, ainda nem te conheci. E aí ele estava muito resistente até o final. E até que no final ele conseguiu perceber, calma, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para conversar contigo. Se não for para você, tá tudo bem. Se for, a gente vai continuar e também tá tudo bem. E é isso que os candidatos precisam entender. Se a vaga é para ele,
que maravilha, tá tudo bem. Mas também se não for, tá tudo bem, tudo chega pra gente na hora certa. Às vezes aquilo que a gente pensa que foi uma porta fechada, muitas vezes é um livramento, é uma porta aberta para você. Então, os candidatos eles precisam ir para a entrevista abertos, porque hoje tudo é networking. Olha aqui eu falando com você. O que foi isso? Você está aí em São Paulo, eu estou aqui no Pará. Então, o que é Exatamente, né? isso? Networking. Então, se o candidato ele tem essa percepção, pô, eu vou falar com uma recrutadora. Se não der certo, eu me conectei com ela. Ela vai lembrar de mim uma outra oportunidade Numa se ela outra gostar de vaga. mim para uma outra vaga. Então, é isso que os candidatos eles precisam colocar em mente, de que eles vão abertos para conhecer e que eles podem aceitar ou não aceitar a proposta. E se ele não aceitar, também está tudo bem, porque muitas vezes eles não aceitam e ficam com raiva do recrutador. O recrutador só está fazendo o papel dele, que é buscar a melhor pessoa para a empresa. Ainda mais nós, consultoras, que atendemos várias empresas de todo jeito. E muitas vezes a gente acaba assumindo a responsabilidade da empresa por ela não ser uma boa empresa. E nem sempre a gente tem essa informação de que ela não é uma boa empresa, porque a gente acabou de conhecer também a empresa. Sim. O que você classifica que não seja uma boa empresa? Para o candidato. Então, de acordo com os critérios dele, ele pode dizer que não é uma boa empresa. De repente, ele queria uma vaga híbrida e o híbrido foi cancelado na metade do caminho. Ele volta e fala assim, ó, Elane, você me disse que a vaga era híbrida e agora eu estou trabalhando 100% presencial. Não é uma boa empresa. Tá, mas o que acontece depois que a pessoa entra, as decisões que a empresa tem, já não é responsabilidade nossa como recrutadora. E aí que é importante trabalhar a cultura da empresa, desenvolver o processo de integração da empresa, ter isso bem definido, isso bem desenhado, porque é isso que vai decidir se o candidato ele fica ou não fica na empresa. Porque não adianta o recrutador encontrar o melhor candidato se a empresa ela não sabe absorver aquela pessoa, ela não sabe desenvolver aquela pessoa dentro da própria empresa. E aí a possibilidade daqui de 30 a 60 dias aquela pessoa não ficar é muito grande. Tem muita desistência nesse sentido? De ter um processo de integração definido? É. Para pequenas e médias empresas, bastante. Normalmente, nas pequenas e médias empresas, as pessoas elas entram e amanhã só fazem os exames, amanhã já começa, pronto. E não entendeu da cultura, não entendeu dos valores, não conseguiu se conectar com o dia a dia da empresa antes de ela assumir responsabilidades. E isso acaba afetando a imagem da empresa. Porque nós, como empregadores, precisamos entender que o nosso primeiro cliente é o nosso colaborador. Se a gente não consegue conquistar o nosso colaborador, não consegue encantar o nosso colaborador, como é que ele vai encantar os nossos clientes? Como é que ele vai atender os nossos clientes? Então, a gente precisa ter um olhar mais empático, de realmente conseguir entender quem é aquela pessoa que está trabalhando comigo, o que é importante para ela, quais são os valores dela, quais são os sonhos dela, o que ela está buscando, o que ela quer conquistar, para que eu possa, como empresa, me conectar com essa pessoa e ela saber atender da forma que vai atender bem o meu cliente. Porque se eu não desenvolvo as pessoas que trabalham comigo, eles vão estar insatisfeitos. Quem está infeliz não atende bem. Agora, quem está feliz transborda. Aí é a questão de liderança, né, Elaine? Por parte do gestor, do empresário. Exatamente. E aí é questão de olhar estratégico do gestor da empresa. Ele precisa entender que desenvolver pessoas é fundamental para o resultado da empresa dele.
E não importa o tamanho da empresa, se é uma pequena empresa, eu tenho um funcionário, mas se você não souber ser um bom líder, aquela pessoa não fica com você. Se você não sabe desenvolver aquela pessoa, ela não vai ficar com você. E aí a gente acaba voltando aí para onde o gestor ele fica sobrecarregado, porque ele não confia em delegar para a equipe dele, porque tudo precisa passar por ele, mas se a gente for olhar para a equipe dele também não se sente à vontade de assumir responsabilidades, porque entende que não tem essa permissão de assumir essa responsabilidade. Então a comunicação não flui, o resultado não flui, as coisas não acontecem. E aí é quando o gestor ele precisa entender que ele também precisa se desenvolver como gestor. Elaine, quanto tempo demora esse trabalho, essa consultoria que você faz? Esse treinamento dentro da empresa, envolvendo o gestor, o empregador e os funcionários? Você trabalha online? Hoje eu Como que é? trabalho 100% online. Eu sempre digo que cada empresa é única, porque a gente está falando de pessoas. Então, a gente precisa ter um olhar analítico para cada empresa. Eu não posso ter nada pronto, porque a sua empresa vai ter a tua personalidade, que é o que a gente chama, vai ter o seu jeitão. Então, eu não posso chegar e falar assim, ó, eu vou trabalhar dessa forma na sua empresa. Não, eu preciso entender quais são as dificuldades que você está passando. Por que você está passando essas dificuldades? Quais são as suas percepções que você entende do dia a dia da sua equipe? E a partir do que eu entendo que é a sua dificuldade, eu vou desenhar um projeto, eu vou desenvolver um projeto exclusivo para a sua empresa. E o tempo vai depender muito do resultado que você espera, do resultado que você quer alcançar com esse projeto, porque cada projeto de gestão de pessoas, ele é focado em atender pessoas. Por isso que eu sempre falo, é transformar pessoas e impulsionar empresas, porque a gente vai trabalhar com pessoas, a gente vai desenvolver pessoas e a partir dessas pessoas, as empresas elas vão crescer. Ah, a consultoria, ela é indicada para quem? Para todas as empresas? O meu foco é trabalhar com empresas do segmento comercial, pequenas e médias empresas, até 100 colaboradores. Então, eu atendo exclusivamente pequenas e médias empresas do segmento comercial. Bom, as pessoas que querem se conectar com você, precisar de alguma informação, é no seu Instagram. No meu Instagram e principalmente no meu LinkedIn. Ah, tá. Mas eu prometo estar mais presente no Instagram, eu estou mais presente no LinkedIn, mas é @elaneconsultora.rh e o meu LinkedIn é Elane Almeida. Então você entra lá no LinkedIn, pesquisa Elane Almeida e a gente vai estabelecer aí uma conexão a longo prazo. Você sabe que essa questão do LinkedIn, eu não coloquei nenhuma pergunta aqui, mas é uma pauta interessante, porque ela é também uma base para os empregadores, os candidatos também. Sim, Agora, falando do LinkedIn, a questão, a gente falou aí de tatuagem, piercing. As redes sociais são uma observação de comportamento quando um recrutador ou, ou o gestor, né, a pessoa, o empregador, está procurando um profissional, um candidato, que ele recebe ali um currículo, isso é observado ou não? Então, essa parte vai depender de recrutador para recrutador, de Tá. gestor para gestor. Eu, Elane, não entendo que redes sociais elas devem ser acessadas, porque a minha vida pessoal fora da empresa é minha vida pessoal. Agora, eu preciso ter responsabilidade se eu bebo demais, se eu sou muito de festa, se isso vai afetar no meu resultado da empresa. E através
entrevista por competência, a gente consegue sim investigar isso, sem eu precisar acessar a rede pessoal Então, não daquele deve ser um candidato. referencial. Não, eu acesso o LinkedIn da pessoa. Então, até mesmo para abrir esse parênteses, esse assunto sobre LinkedIn, antes mesmo de a gente abrir a vaga, anunciar a vaga, quando a gente recebe a vaga, a primeira coisa que a gente vai é no LinkedIn. Por exemplo, estou contratando agora para consultor de investimento para São José dos Campos. Eu vou lá, consultor de investimentos, filtro São José dos Campos e começo a entrar em contato com as pessoas antes mesmo de publicar, de fazer anúncios. Então, o LinkedIn, ele sempre é a primeira opção dos recrutadores. Então, para quem é de Bacana. Santarém, para quem é do Norte, gente, vamos se cadastrar na rede do LinkedIn. Nós ainda temos um número muito baixo de candidatos na rede do LinkedIn aqui da região Norte. Então, faça lá o seu cadastro, que é bem simples, é bem fácil. Ficou alguma coisa que você acha importante para o candidato, para o empregador, o gestor, que não foi abordado aqui, que a gente não falou? Eu penso que a flexibilidade, tanto do candidato quanto da empresa. O candidato que ele precisa ir para a entrevista aberto, a ouvir, a entender, a conhecer, a criar conexão, a fazer o network com o próprio recrutador. E o empregador, para ele analisar melhor o mercado, entender o que está acontecendo realmente no mercado, para que ele possa se adequar a empresa dele, para o que está acontecendo, sem tanta exigência, e sim focar em resultado e desenvolver competências técnicas dentro da empresa dele.